Olá, eu sou a Mônica, você está no meu canal literário, o próximo livro é o melhor. Desde já eu peço, se você não é inscrito, clique no botãozinho para se inscrever, ative também as notificações, assim, todas as vezes que eu lançar um vídeo novo, você saberá. Curta esse vídeo, comente também, deixa um recadinho aqui para mim. Se você gosta tanto assim desse conteúdo e quiser me ajudar no engajamento, compartilhe no Zap com a pessoa amiga, aquela pessoa que você sabe que gosta de livro, de literatura e de programas culturais. Através dessa tua ajuda, através desse teu engajamento, meu canal irá crescer. Se você não me segue no Insta, segue lá, @mmonicaCcarneiro, assim mesmo, com 2 M's, com 2 C's. Entre outras coisas de minha rotina, eu falo sobre livros. Vou deixar na descrição do vídeo meu Scooby, caso você queira me seguir nessa rede literária. Deixarei também minha wishlist com os livros desejados da Amazon. Caso você queira me enviar um livro de mimo ou qualquer outro item da lista. E finalmente eu deixo a recomendação. Se você for adquirir algum livro ou qualquer outro produto pela Amazon, utilize o link de algum canal associado. Assim, você estará ajudando algum produtor de conteúdo digital. Hoje eu venho com esse livro maravilhoso, Irmãs da Revolução, com Vida, Opinião, Resenha. E foi uma história que eu demorei um pouco para resenhar, porque eu tinha iniciado a leitura, aí parei na metade, achei que ficou fragmentado, fiz uma segunda vez, e depois vi que estava no mesmo embate, aí recomecei a história de novo, e aí finalmente, de uma sentada só, eu consegui terminar e ter uma compreensão melhor do texto. E aí me fez, a mente fez aquela questionamento. Será que o feminismo, por si só, ele tenta nos retratar, nós mulheres, como vítimas, heroínas, como pessoas estritamente boas? Ou será que o feminismo ele também tem um outro lado, que é retratar o nosso lado também negativo, ruim, e não é só uma questão de enfrentamento e de demandas que temos em sociedade, mas o retratar a vida social da mulher. O título do conto que eu trago hoje é Os Assassinatos a Machado, de Fallhaven. Essa história foi escrita por uma escritora inglesa, a Angela Carter, que já partiu. E é interessante porque é uma história que se passa no ano de 1892, de forma ficcional, tá? A autora é mais atual, mais contemporânea. No século XIX, em Fallhaven, e seria uma cidade em Massachusetts, né? No estado de Massachusetts. Eita, que esse Massachusetts para mim é gritante. Me desculpe, pessoal, eu sou horrível. E assim, eu tenho a língua presa, né? Aí tem algumas palavras que causam em mim um verdadeiro trava-língua. E eu fiquei pensando, poxa, a autora ela quer trazer uma história de um período tão antigo, tão distante, né? O que será que ela quer nos trazer sobre pautas do feminismo especulativo? E a narração começa falando um pouco sobre o ambiente, né, que é um ambiente de muito calor, apesar de ter umidade, e existem indígenas lá na região que tem toda uma preocupação de estarem bem vestidos, no sentido de pouca roupa diante daquele calor pavoroso, mas aí ela faz um contraponto entre uma sociedade de colonizadores vindo de uma cultura protestante que se opõe totalmente ao clima, né? Lá ele dá uma margem de 29 graus Celsius, e aí fala da questão no texto, né? Porque não sei se no estado de Massachusetts existem temperaturas mais elevadas, e fala sobre isso, sobre a questão do vestuário muito pesado, muito composto, e portanto se contrapõe ao clima da região, por causa dessa cultura do protestante e do puritanismo, né? A nossa protagonista é a Lizzie Borden, e ela é uma mulher
jovem mulher solteira, solteirona melhor falando, que vive com seu pai, sua madrasta e tem os irmãos. E ela fala um pouco, a narrativa fala um pouco sobre a vida, da perspectiva da vida da Lizzie, de como é a relação dela com a família, com as suas irmãs, que são irmãs vindas do segundo casamento do pai, que seu pai faz para viver, sobreviver. É um homem que tem posses, consegue ter uma condição de vida boa, apesar de uma condição de vida boa dentro do sucesso como empreendedor, como empresário, a família não vive uma vida assim muito de tanta abastança não. Eles têm uma criada, mas essas jovens elas vivem muito reclusas dentro do lar, muito isoladas, e é interessante porque dentro da casa, num certo momento, existe uma violação do ambiente de lá, quando algumas pessoas tentam invadir lá para roubar, e para o pai aquilo foi um momento muito pavoroso. Nada acontece com a família, tirando a perca financeira, no sentido de uma violência, de morte, agressão, abuso, não acontece, mas isso deixa o pai muito, numa perspectiva muito negativa, muito crítica em relação àquela violação do lar, né? E aí ele começa a construir dentro da casa mais paredes, com mais portas, mais janelas, para que a casa fique mais isolada, mais protegida, mais fechada, diante de uma nova possível invasão. A Lizzie, ela demonstra ter uma certa antipatia em relação à sua madrasta e, por vezes, se mostra elogiosa em relação ao pai, às vezes crítica. O pai demonstra ter um certo sentimento para com a filha de amor, de cuidado, mas por vezes eu acho que não é nem assim tanto. E aparentemente as irmãs elas se relacionam bem. A narrativa, ela traz a história de trás para frente, porque começa a descrever o dia da Lizzie, um dia aparentemente comum, de uma jovem solteirona que está na casa dos pais, da família, no resguardo da família, mas que vai ser um dia em que ela vai atentar contra a vida do pai e contra a vida da madrasta. Inclusive, uma das irmãs, a Lenora, que é a irmã mais velha, ela não vai sofrer atentado algum, porque especificamente naquele dia ela está distante, ela foi para um passeio patrocinado pelo pai, do navio, vai ver algumas amigas mais distantes, né? Ela tem uma relação de maior proximidade com uma irmã mais jovem, a Emma. E é interessante porque a protagonista ela mostra uma certa tristeza profunda em relação à perca da mãe. E coloca sempre o questionamento dos e se? E se minha mãe estivesse viva? E se meu pai não tivesse casado de novo? E se minha vida seria diferente? No texto também não fica muito claro porque a Lizzie e outras irmãs não contraem núpcias, não casam, ficam solteironas dentro do âmbito do lar. E existe realmente essa restrição muito fechada em relação ao ambiente da rua, sabe? As irmãs elas ficam muito enclausuradas e me lembrou um pouco aquele período colonial, do Brasil colonial, que se fala que as mulheres elas viviam muito fechadas no ambiente do lar, e até quando vinham visitas de outras famílias e de homens, aquelas mulheres elas não eram incorporadas àquelas visitas. Elas ficavam em quartos, eu acho que vocês sabem disso, né? Em quartos fechados, totalmente fechados, e que tinha cama para dormir, tinha um lavabo, tinha uma certa estrutura, mas a vida daquela mulher, ela era muito
pelo menos no período colonial brasileiro, e se a gente for transportar para Massachusetts, Estados Unidos, em 1892 é um período equivalente em que elas não tinham esse contato com, com as pessoas de fora, né? Era muita coisa da proteção do resguardo lá. Talvez até por isso ter surgido essa tradição da cereja de porta, né? Quando se coloca uma moça dentro de uma janela de uma casa e que vem um seresteiro e fazer aquele galante, né? Porque era essa coisa do amor do flerte mais distante. A história ela não dá um enfoque muito grande nessa questão do flerte, mas é só para ilustrar o que eu quero falar sobre essa vida desse ambiente dessas jovens. É interessante porque o seu pai ele tem uma prosperidade financeira, as meninas não vivem mal, mas poderiam até viver melhores. E é interessante porque a narrativa fala sobre algumas pessoas da região e falam sobre um certo momento a Lizzie, ela coloca que vê uma pessoa observando a casa e algumas pessoas observando a casa onde elas residem e ela começa a se assustar com aquela observação. E é como se aquelas pessoas que observassem a casa fossem pessoas que tivessem um ímpeto criminoso, uma intenção ruim, talvez de invadir a casa, roubar. E eu acredito que ela usa como Skype essa justificativa para falar do evento que já aconteceu antes com a invasão da casa, né? Em alguns momentos, em um certo momento a Lizzie ela sai e vai tentar contrair um veneno, né? Eu acho que vocês sabem que no século passado, em séculos passados, era muito comum se matar alguém através do envenenamento, porque muitas vezes o uso daquela substância no corpo não iria denunciar uma ação criminosa, um envenenamento direto. Se oferiria a morte por um outro evento, problema de saúde, né? E ela tenta contrair esse veneno e não consegue, não tem êxito, não vendem para ela. E ela tem uns comportamentos um pouco estranhos, sabe? E isso faz, talvez por isso, não tenham vendido veneno para ela. E ela começa a falar que a família não está bem, e aí que num dado momento, na visita dela a uma das famílias, porque ela tem amizades com outras moças, e aí ela fala do hábito da família de requentar comida, né? Que como se o seu pai fosse tão pão duro e sua madrasta, que, por exemplo, a comida que foi servida de manhã teria que ser servida à noite, né? Na ceia noturna. E aí aquela mulher, mãe das amigas, começa a criticar, não, mas tá um período de calor, não é bom requentar o peixe porque pode fazer mal. É como se a Lizzie ela começasse a colocar no imaginário das pessoas que a cercam um hábito alimentar da família que desencadeasse alguns problemas de saúde que pudesse culminar no evento morte, né? Mas existe alguma desconfiança em relação àquela jovem, pela esquisitice mesmo da sua postura, das suas atitudes e até mesmo dentro dessa dialógica, né? É como se ela tentasse colocar um rumor de um problema, inclusive até o seu pai, a sua madrasta, eles têm os problemas de indigestão alimentar, de fato acontece, mas ela não consegue ter êxito nessa trama e ela realmente desencadeia no quesito evento, assassinato e morte. Ela é presa e fica presa por causa do crime, mas o que eu achei mais interessante em toda essa história, toda essa narrativa, é o desejo da Lizzie de romper com a relação familiar, no sentido de atentar contra a vida do pai, atentar contra a vida da madrasta, atentar contra a vida dos irmãos
e dentro de um aspecto de violência muito abrupta, né? Com o Machado, que aí não deixaria margem para outra interpretação, a não ser uma pessoa mesmo diretamente que tinha a vontade de atentar contra a família, mas aparentemente ela não tem um motivo plausível tão forte para atentar contra. Mostra o saudosismo em relação à mãe, uma crítica em relação à madrasta, mas é como se no ânimo dela o desejo de eliminar a família, de não ter vínculos bons, positivos, dentro do âmbito familiar, né? Então seria um evento natural. Ela não se relaciona bem e quer eliminá-los, né? E o que eu acho interessante dentro desse aspecto de violência, por causa do ânimo muito agressivo da personagem, da protagonista, é essa questão de mostrar um lar muito fechado, muito isolado, uma vida de uma jovem, de uma mulher do período muito recluso, que era considerado um tal ok para a época, acho totalmente compreensível, né? Mas eu não sei se a autora ela quer criar uma ponte dentro de um aspecto de um desejo de liberdade daquela jovem, né? Porque se ela continua no lar com os pais, numa idade já avançada, não consegue núpcias, não pode sair do lar e vive num ambiente de um lar mais fechado do que o normal, apesar de que o seu pai não restringe suas saídas para ver suas amigas, mas é como se a vida dela por si só, a falta de perspectiva, talvez no horizonte de maior afeto com a perda da mãe, a falta de uma vida de grande perspectiva porque não casou, né? Ela conseguiu chegar a uma idade bem avançada. Aqui no Brasil seria os 3 tiros da macaca. Eu acho que vocês conhecem, né, essa expressão dos 3 tiros da macaca, que fala da mulher solteirona, que depois de uma primeira idade, uma segunda e uma terceira, ela já não teria mais esperança nenhuma de casar. Ela também não se mostra uma jovem muito sentimental em relação a isso, mas são coisas que a gente para pensar o que motivaria aquela jovem, e acredito que a ideia geral do texto é essa, é de falar de uma vida sufocante dentro de um aspecto de um lar fechado, da falta de perspectiva de uma vida comum que seria para as mulheres o natural de casar, ter sua família, ter seu esposo e seus filhos, e ser aceita socialmente como uma mulher normal que cumpriu o papel que se esperava dela. Ela demonstra ter muita raiva, uma dificuldade emocional de se relacionar com seus pares, mas acho que existe também uma violência muito forte dentro da Liv, sabe? Um sentido de agressão que, para mim, já demonstram outra dificuldade, e não é o lar por si só, não é a reclusão por si só, não é a falta de perspectiva por si só que desencadearia isso, né? Eu vou ler um trecho desse conto para vocês mesmos inferirem um pouco sobre a obra, e que diz assim: o costume dos Boltons de trancar todas as portas, internas e externas, data de uma época, alguns anos atrás, pouco antes de Bridget é a serviçal, tá bom? Vim trabalhar para eles, quando a casa foi furtada. Uma pessoa desconhecida entrou pela porta lateral, enquanto Borden e sua esposa estavam em uma de suas raras viagens juntos. Ele a fez embarcar numa carruagem com um cavalo só e partiu para a fazenda que possuíam em Vância, para ter certeza de que seu inquilino não estava defraudando. As garotas ficaram em casa, em seus quartos, cochilando nas camas, consertando bainhas,
rasgadas ou costurando botões soltos, deixando-as seguras, né? É o hábito da mulher daquele período, do período colonial. Ou escrevendo cartas, ou contemplando atos de caridade para os povos merecedores, ou olhando para o nada distraídas. Aquele retrato bem da mulher de sua época. Não consigo imaginar o que mais elas pudessem fazer. O que as garotas fazem quando estão por conta própria é inimaginável para mim. É engraçado, né? Porque a autora ela traz esse questionamento sobre quando essas meninas estão só, né? Elas estão naquela rotina do dia a dia, de ler, para as que eram alfabetizadas, de coser, né? de costurar, da vida do lar. Um lar razoavelmente confortável, que ela tinha serviçal, então elas não eram tão atreladas à limpeza da casa, ao cozinhar, mas mais a rotina da mulher de bordar, costurar, de ler, de tocar, de conversar, de observar a vida, mas teve aquela coisa do controle, né? Da autonomia que elas teriam por não ter uma figura, no caso o pai e a madrasta, que faria o papel da mãe, de controlar aquelas meninas, né? Meninas, até o texto diz que de forma elogiosa, usando a expressão meninas, porque elas já não são meninas há muito tempo, no sentido da idade, que já é uma idade bem avançada, né? E existe essa crítica mesmo dessa muita idade dela. É um texto bem instigante, porque aparentemente não tem uma luz no final do túnel em relação a Lizzie, essa protagonista. É como se a autora ela quisesse mostrar um caráter estritamente violento da protagonista, sem a perspectiva de uma justificativa em relação ao seu ânimo criminoso e sem uma perspectiva de um horizonte no sentido de ressocialização. É como se mostrasse de forma fria e crua o seu caráter severo, ruim, criminoso e violento. Até no início do texto, tem até uma cantiga que começa assim. Lizzie Borden, com o machado, deixou o pai todo cortado. Quando viu o que tinha feito, ela acertou a mãe no peito. Cantiga infantil. Obrigada para quem assistiu e até a próxima. Tchau, pessoal!